Deus seja louvado. Eu sou o pastor Carlos Zerani, da Igreja da Graça, aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana, número 1000, no bairro Vila Virgínia. Estamos nesse propósito da nossa novena e hoje é a terceira quinta-feira, aonde às 3 horas da manhã eu posto esta mensagem e após você ouvir esta mensagem, você entra em oração. Eu também estarei entrando em oração para que Deus venha nos abençoar. Porque nós temos muitos planos, muitos propósitos e Deus quer dar a resposta, Deus quer abençoar. Então você se inscreva no meu canal, compartilhe, toca o sininho aí e vamos propagar esse canal para que muitas vidas venham ser agraciadas por Deus através dessas mensagens em nome de Cristo. E hoje eu quero falar um pouco sobre obediência. A obediência, ela é você submeter-se à vontade de outrem, né? E esse outrem é o nosso Deus, que eu quero falar hoje, que quando nós obedecemos a Ele, nós temos 100% de sucesso, 100% de nossos planos darem certo, e é o plano de Deus também que sejamos abençoados. Eu quero iniciar a leitura da Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, e no versículo de número 4, que diz assim, ó: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então aqui tem os requisitos que nós necessitamos dele para praticarmos, para sermos abençoados. Então não tem bênção de Deus na nossa vida sem obedecer. Aquilo que Deus vai designar para você, coloque em prática em obediência, que Deus vai suprir todas as necessidades. Então esses requisitos de andar, temer, guardar os mandamentos, ouvir aquilo que Ele tem para lhe dizer, nós temos ouvido aquilo que Deus tem nos falado, é importante. Você já se descobriu em Deus? Você sabe aquilo que Deus tem dito? Temos dado atenção naquilo que Ele diz? É de suma importância. Se eu não der atenção naquilo que Deus diz, como é que eu quero uma mudança de vida, uma vida abençoada? Não, eu preciso ouvi-lo para poder servi-lo. Não tem condições de eu servir a Deus sem ouvir, porque eu não vou saber a maneira de servir. E quando eu sirvo, a Bíblia diz que eu me achego a Ele. Achego em plena certeza de fé. Não se achega a Deus na timidez, não, temendo problemas, situações, porque Deus vai te abençoar. É isso que Deus está nos propondo. Então é isso que nós temos que aceitar. É por isso que Ele diz aqui, ó: anda comigo, me teme, guarda meus mandamentos, ouve a minha voz, me sirva e se achega a mim. Não tem como dar errado. Aí nós apresentamos os nossos desejos, nossos planos. É óbvio, em conformidade com a vontade dEle, e Ele vai abençoar, porque Ele é poderoso. Então, se eu me achego a Deus, se eu me aproximo a Ele, não tem que ser de uma maneira qualquer, tem que ser um ato de fé. Por isso que Ele diz lá no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, deixa eu abrir aqui no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, o versículo 6, bem conhecido, né? Que ele diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. O que é buscar a Deus? Conhecê-lo melhor. Você tem buscado a Deus? Então você precisa conhecê-lo melhor. Então a fé, sem ela é impossível agradar a Deus, porque é uma necessidade daquele que se aproxima de Deus pela fé, tem que crer na existência dele. Além de crer na existência, tem que confiar que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que passam a conhecê-lo melhor. Muitas coisas nós conhecemos, e às vezes conhecemos até muito bem, e às vezes passamos até a dominarmos aquilo que conhecemos bem. Então Deus, Ele está acima de todo o nosso conhecimento.
Então, se eu tenho o prazer de conhecê-lo melhor, muito mais conhecimento dele eu terei, e muito mais de Deus eu viverei. E quem vive Deus na sua vida, não tem o que reclamar, o que questionar. Se você é uma pessoa que tem reclamado, questionado situações da vida, está precisando conhecê-lo melhor, para que você possa entender que o conhecimento não pode ser superficial, tem que ser um conhecimento de fé. Então, quando eu passo a conhecê-lo, quando eu passo a entender que sem fé é impossível agradar a Ele, e quando eu conheço, Ele é galardoador, Ele é abençoador, porque eu estou buscando, o resultado, ele vem. É inevitável o resultado não vir para aquele que dá ouvido à voz de Deus. Lá no livro de Êxodo 19, vou abrir a minha Bíblia aqui em Êxodo 19, e lá no versículo de números 5, ele diz assim, agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar é particular. Sabe o que é ser uma propriedade particular de Deus? Sabe o que é Deus te guardando? Sabe o que é Deus te protegendo? Quem pode lhe tocar? O que tem lhe tocado? Você é uma propriedade particular de Deus? Então ninguém lhe toca. As aflições nós passamos, mas Deus nos livra de todas, porque nós somos uma propriedade dele. Mas nessas qualidades, se diligentemente ouvirmos a voz dele e guardarmos os concertos, os mandamentos. E o que ele vai dizer? Então sereis a minha propriedade peculiar. Então não seremos propriedade de Deus de qualquer maneira. E sereis, conjugação do verbo aí, hein? Sereis. Nós não somos. Seremos se nós diligentemente ouvirmos e guardarmos a palavra. Seremos a propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, a terra do Senhor. Mas como Deus tem um domínio sobre a terra, o que Ele quer de nós? Que nós sejamos um povo dele. Para quê? Para que se cumpra Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e eles venham dominar. Então Deus quer que você domine sobre todas as situações da sua vida, e às vezes você não tem dominado, e não é esse o plano de Deus. Quando nós ouvimos e guardamos os mandamentos, nos tornamos propriedade peculiar de Deus. E qual é a vantagem de sermos uma propriedade peculiar? O que isso possa nos beneficiar? Muitas coisas. Porque o Evangelho requer essa obediência. O Evangelho, ele requer que nós servimos a Deus por meio de Cristo. Aonde está escrito? Na Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, o Paulo diz lá, em 2 Coríntios, lá no capítulo de número 10, e o versículo é de número 4, olha o que ele diz, o Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, quem era Paulo? Era um homem altivo. Era um homem que todos aqueles que buscavam o conhecimento de Deus, ele buscava destruir. Mas quando ele obedece o mandamento e se torna uma propriedade particular de Deus, tudo muda. Tudo se transforma na vida de Paulo. Paulo era um homem, quando ele pegava uma pessoa com conhecimento de Deus, ele queria destruí-la. Ele queria acabar com aquilo. Ele tinha esse sentimento no coração dele. Até ter um encontro com Jesus, aí tudo mudou. Como é que está o seu encontro com Jesus? Já encontrou com ele? Ah, eu já. Mas já mudou? Já transformou alguma coisa na vida? Então, se não guardar o conserto, se não ouvir a palavra, se não temer, se não servir, se não se achegar a Deus, não tem como. As coisas não mudam.
Então o que ele diz no 5? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então o que é levar cativo? É estar encarcerado, aprisionado. É o que Paulo se tornou, um homem encarcerado em Cristo. Um homem prisioneiro de Cristo. E o que essa prisão em Cristo fez? Fez ele obedecer, no finalzinho, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então ele passou a obedecer, porque ele passou a ser cativo à obediência, aprisionado, encarcerado na obediência de Cristo. Por isso que Paulo foi o que foi, combateu o bom combate, acabou a carreira dele, que é a vida, mas ele guardou o quê? A fé. Você tem fé em Deus? E como é que está essa fé? Você sabia que não basta somente ter fé? Muitos têm a fé, mas a fé é importante, mas tem algo que tem que ser feito na fé para que possa dar o resultado. Olha o que o Paulo diz em Romanos capítulo 1, lá no versículo de número 5. Quer ver uma coisa? Romanos 1 e o versículo 5, o Paulo diz assim, pelo qual recebemos a graça é o favor, pelo qual é Jesus Cristo, e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então você vê que Paulo deu uma palavra interessante. Ele tinha fé, mas ele era obediente da fé dele. Você tem fé, mas você tem sido obediente da sua fé? Às vezes não tem. E se nós não obedecemos a nossa fé, às vezes nós podemos falhar em situações da vida, ainda que professamos que temos a fé em Cristo. Então o que Deus quer? Mudar vidas, transformar vidas. Então pega essa palavra de hoje, aplica no seu coração obediência. Se sujeita à vontade de Deus, se submete, seja submisso a Deus, sirva-o, ouve a Ele, veja o que Ele tem a lhe dizer, coloque em prática, que você vai ver como a sua vida vai transformar. Então não basta ter somente a fé, tem que ter obediência da fé. Se você obedecer a sua fé, você não temerás nada. Não importa o problema que tens enfrentado. Se você é obediente, Deus dá o recurso para você transformar essa situação adversa em bênção na sua vida. É aquilo que eu sempre digo na igreja, né? O problema na vida de cristão é a oportunidade de Deus, é a promoção de Deus. Cristão que não sabe lidar com problema, ele é fracassado, ele é um derrotado, ele é mero frequentador da igreja, mas ele não vai para cultuar, ele vai para ser mais um na igreja. Mas nós não podemos sermos mais um na igreja, nós temos que fazer a diferença, sermos o sal da terra, a luz do mundo, brilharmos como astro no mundo. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. Então aplique essa mensagem no teu coração, obediência. Obedeça a palavra, você é uma propriedade de Deus, particular, ninguém te toca, nenhum problema te sufoca. Você está passando por luta, Deus te livra. Você está com problema, Deus vai te trazer solução. Por quê? Porque Ele te ama, pagou um preço por você e quer transformar a tua vida. Então saia da desobediência e venha para a obediência, que muito Deus vai lhe fazer. Então, após você ouvir essa mensagem, você vá para a sua oração, que eu irei para a minha, e muito Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Então fica aqui esta mensagem ao teu coração. Um forte abraço a todos. Vamos agora orar e Deus vai abençoar. E na próxima quinta estarei de novo aí gravando a mensagem, compartilhando a mensagem, e todos nós vamos crescer na fé em nome de Cristo. E creio que até o término desta novena, muitos milagres Deus vai operar em nossas vidas em nome de Cristo. Então, um forte abraço, que Deus os abençoe, e vamos agora à oração em nome de Cristo. Fique com Deus e até a próxima.